Em 5 de março de 2023, a pacata cidade de Cáceres, no interior do Mato Grosso, parou para acompanhar os desdobramentos de um grave acidente na BR-174. A colisão envolveu um caminhão de grande porte e um ônibus modelo Comil Invictus, pertencente à Matriz Transportes. Na ocasião, 8 pessoas perderam a vida em decorrência ao acidente. Informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal na época deram conta de que o motorista do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem arriscada e acabou atingindo a parte da frente do ônibus. O ônibus havia partido de Rio Branco, no Acre, e tinha como destino a cidade de Goiânia. Infelizmente, a viagem foi interrompida de forma trágica nas proximidades do distrito de Caramujo, na cidade de Cáceres, a mais ou menos 250 quilômetros de Cuiabá. A colisão foi tão forte que parte da lateral do coletivo foi arrancada e o veículo ficou completamente destruído. A segunda semana de 2024 ficou marcada por um terrível acidente na BR-324, nas proximidades do município de São José do Jacuípe, no norte da Bahia. A tragédia ocorrida no dia 7 de janeiro envolveu um caminhão e um ônibus de turismo, tirando a vida de 26 pessoas e deixando outras gravemente feridas. Infelizmente, o que era para ser um retorno tranquilo após um período de descanso acabou se transformando em um pesadelo. O ônibus, que pertencia à empresa Naldo Transportes, havia partido da praia de Guarajuba, na região metropolitana de Salvador, e a maioria dos passageiros estava voltando para casa depois das férias. Os 3 integrantes do caminhão morreram na hora, assim como 21 passageiros que estavam no ônibus. Outros 2 passageiros vieram a óbito dias depois. O acidente aconteceu no quilômetro 381, na BR-324, por volta das 23h30. As informações preliminares dizem que o acidente foi causado também devido a uma tentativa de ultrapassagem indevida, mas ainda não é possível apontar qual dos 2 motoristas cometeu a imprudência. As causas exatas do acidente ainda estão sendo alvo de perícias, mas já foram tornadas públicas algumas irregularidades quanto à operação do ônibus. A madrugada do dia 5 de outubro de 2023 foi de desespero para os mais de 50 passageiros que estavam dentro de um ônibus que caiu em uma ribanceira no anel viário norte de Uberlândia, em Minas Gerais. O ônibus, modelo Paradiso G6, havia partido do Piauí 2 dias antes e seguia para a cidade de São Paulo. Por volta das 3h da manhã, ao cruzar o anel viário norte, o motorista perdeu o controle do ônibus e avançou contra um guarda-reio, logo em seguida caindo em uma ribanceira. Apesar de estar com tudo em dia no que diz respeito à documentação, o ônibus transportava pessoas que estavam fora da lista autorizada de passageiros, o que torna a viagem clandestina do ponto de vista legal. A empresa Expresso Brasil Tour, dona do veículo, afirmou que o ônibus estava com a manutenção em dia e o motorista estava habilitado, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres descobriu uma irregularidade na lista de passageiros. Infelizmente, uma criança e um adulto que estavam no interior do ônibus não conseguiram resistir aos ferimentos e faleceram no local. Outras 44 vítimas feridas foram levadas para unidades de atendimento na região e algumas precisaram ser retiradas das ferragens do veículo. Tamanha a destruição do ônibus. 8 pessoas morreram em um acidente ocorrido na BR-116, em Minas Gerais, na noite do dia 12 de janeiro de 2024. Entre as vítimas estavam 3 homens e 4 mulheres, além de um bebê de apenas 5 meses de idade. O acidente envolveu um carro e um ônibus de turismo, que fazia o trajeto entre Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, até a cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. As primeiras informações disponibilizadas pela polícia apontam uma possível falha mecânica no carro, mas as causas exatas do acidente
ainda estão sendo averiguadas. Das 8 pessoas que faleceram nesta tragédia, 4 estavam dentro do carro, que moravam em São Tomé das Letras e se deslocavam até um evento religioso que seria realizado na Bahia. Em novembro de 2023, um terrível acidente envolvendo um ônibus da aviação Gontijo e outro da Gol de Turismo acabou vitimando 3 pessoas em São Sebastião da Bela Vista, no estado de Minas Gerais. O choque entre os 2 veículos aconteceu na madrugada do dia 25 de novembro, no quilômetro 834 da rodovia Fernão Dias. Um dos ônibus era um Buscar Jumbus 360, de posse da aviação Gontijo, empresa do próprio estado de Minas Gerais, enquanto o outro era um Volvo Irizar, da Gol de Turismo, registrado na cidade de Itu, em São Paulo. Um total de 26 passageiros estavam a bordo do Scania, enquanto outras 43 pessoas viajavam no Volvo. De acordo com informações da PRF e da concessionária da rodovia, o Scania foi surpreendido pelo Volvo parado no meio da pista e não teve tempo para frear e evitar o acidente. 3 passageiros morreram na hora, enquanto outros 5 ficaram feridos e foram encaminhados às pressas para um hospital da cidade de Pouso Alegre. A Gol de Turismo se justificou dizendo que o motorista que conduzia o seu ônibus havia parado no acostamento por conta de uma falha mecânica e que sinalizou corretamente o local. Por outro lado, a Gontijo afirma que parte do veículo estava parada dentro da pista. O dia 13 de outubro de 2022 foi de bastante tensão e pavor no quilômetro 756 da rodovia Fernão Dias, em Três Corações, estado de Minas Gerais. Naquele dia, um ônibus de modelo Marco Polo Paradiso 1550, da companhia Paradise, acabou se chocando contra um veículo de passeio, deixando 2 pessoas mortas e pelo menos 4 gravemente feridas. De acordo com a PRF, o ônibus estava viajando em direção a Bom Despacho, em Minas Gerais, com 37 passageiros que haviam participado de uma romaria em Aparecida do Norte, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo de passeio saiu da pista depois do motorista ter perdido o controle do volante, partindo para cima do ônibus, que não conseguiu desviar. Após o choque, o veículo foi arremessado para o canteiro central, enquanto o ônibus também perdeu o controle e acabou caindo em uma valeta. Infelizmente, uma idosa de 84 anos, que estava a bordo do ônibus, não conseguiu resistir aos ferimentos e faleceu antes da chegada do socorro. O motorista do ônibus, de 46 anos de idade, também faleceu em decorrência do acidente depois de ter chegado ao hospital, ainda com vida. Em junho de 2023, um ônibus da empresa Bilec Tour se envolveu em um acidente com um caminhão-baú no quilômetro 503 da BR-135, deixando 3 pessoas mortas. O acidente aconteceu nas proximidades do município de Joaquim Felício, na região norte de Minas Gerais. O ônibus de modelo Marco Polo Paradiso, da Bilec Tour, transportava 45 pessoas, que haviam embarcado em Jacobina, na Bahia, até a cidade de São Mateus, em São Paulo. Das 3 pessoas que perderam suas vidas nesse trágico acidente, 2 estavam no ônibus, enquanto a outra era o motorista da carreta, que estava carregada com leite. Alguns dias depois do acidente, passou a ser noticiado o fato de que o ônibus da companhia não tinha autorização para estar rodando. De acordo com o que foi veiculado na imprensa, o cronotacógrafo do ônibus estava vencido desde 29 de abril de 2023. Para quem não sabe, este equipamento é o equivalente à caixa preta do avião e é um instrumento muito importante para avaliar a causa de acidentes rodoviários. Por isso, as companhias precisam estar sempre em dia com ele. Durante a madrugada do dia 9 de dezembro de 2023, um veículo carregado com 1.800 pacotes de cigarro provenientes do Paraguai se envolveu em um acidente com um ônibus na BR-060,
próxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No momento do acidente, o ônibus ainda estava sem passageiros e se dirigia ao ponto de partida da linha Recanto-Itaim, Aero Rancho. O carro se chocou contra o ônibus no momento em que o coletivo fez uma manobra para entrar em uma rua, e o impacto foi tão grande que o veículo ficou totalmente destruído. Centenas de caixas de cigarro foram espalhadas pela rodovia e houve um princípio de incêndio no veículo, controlado pelo próprio condutor do ônibus, com o auxílio de um extintor. Infelizmente, o motorista do carro não conseguiu resistir aos ferimentos. Em 15 de outubro de 2022, um acidente envolvendo um ônibus de modelo Marco Polo Paradiso com prefixo 2054, pertencente à empresa Transipiales, fez 20 vítimas fatais no sudoeste da Colômbia. O veículo saiu do porto de Tumaco e tinha como destino a cidade de Cali, com 35 pessoas a bordo. Por volta das 3h40 da manhã do horário local, o veículo acabou capotando, depois do motorista ter perdido o controle. Depois de capotar, o ônibus acabou ficando pendurado na beira de um abismo, exigindo um trabalho bastante delicado das equipes de resgate. Além das 20 fatalidades, outras 15 pessoas ficaram feridas durante o acidente e precisaram ser retiradas do ônibus com muito cuidado, já que o veículo corria um grande risco de despencar. As investigações apontaram que o motorista perdeu o controle do ônibus depois de um problema mecânico envolvendo o sistema de freios. Em 15 de fevereiro de 2023, um ônibus que levava um grupo de imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos se envolveu em um gravíssimo acidente no Panamá. O coletivo saiu de Darién com destino à Costa Rica. Depois de aproximadamente 14 horas de viagem, o motorista perdeu o controle do veículo durante uma curva e acabou caindo em um barranco. Logo após a queda, o ônibus se chocou contra uma pedra de grandes proporções e ainda colidiu com um micro-ônibus. Infelizmente, 39 pessoas morreram no acidente e outras 30 ficaram feridas. Um dos 2 motoristas que estavam a bordo do ônibus também perdeu a vida naquele dia. A grande maioria das pessoas a bordo estava tentando uma vida melhor nos Estados Unidos e havia pago uma passagem de aproximadamente $40 para tentar entrar no país. Porém, o destino não deixou que isso acontecesse. Não conseguimos encontrar as investigações deste acidente. Em novembro de 2021, 45 pessoas morreram na Bulgária depois que o motorista se perdeu na pista e bateu contra o guardrail de uma rodovia. O veículo, que viajava em um comboio que saiu da Turquia e tinha como destino a cidade de Skopje, no norte da Macedônia. No entanto, por volta das 2 da manhã, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e chocou-se violentamente contra o guardrail da pista. Além do impacto extremamente forte, que por si só já causou uma série de fatalidades dentro do ônibus, o veículo ainda foi consumido por um incêndio, piorando a situação. 7 pessoas conseguiram sair do veículo durante o incêndio, pulando as janelas, e precisaram ser atendidas urgentemente em um hospital. A maioria dos sobreviventes escapou com queimaduras graves, e um deles quebrou uma perna durante a batida. Mas, além dos ferimentos físicos, eles também precisaram lidar com o trauma dessa experiência assustadora. As investigações não conseguiram deixar claro se o fogo começou antes ou depois da batida, mas o fato é que várias vítimas foram totalmente consumidas pelas chamas, gerando um cenário que os próprios socorristas classificaram como um filme de terror. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e nós agradecemos por você ter ficado com a gente até o final. Aqui do lado, deixo a playlist com a série Os Piores Acidentes com Ônibus.